Oi, gente, vocês sabem quem é? Sou eu, Almerinda George Lousby, a rica. Olha, gente, eu tô aqui no meu lar das crianças pra agradecer aos amigos que foram ontem ao teatro. A estreia foi linda, gente, incrível. Até meu advogado foi, amor, me deu um abraço. Garantiu que eu vou levar pelo menos mais 2 processos. Ai, que incrível. Gente, hoje tem mais. E lá não é só sobre política, tem antropologia também. Por exemplo, eu explico a minha teoria da evolução do homem. Porque eu acho que o homem veio do macaco, mas o cuiabano veio do pacu. Sim, somos os pacunídeos. O rabo virou perna, barbatanas braço, agora o bico, continua o mesmo. Mauro é um legítimo pacunídeo. Vota em mim, vota em mim, vota em mim. Chega de pobreza, chega de tomar banho na caixa d'água. Pra você que sempre invejou a piscina da coleguinha, agora mais um plano de governo Almerinda Lousby. Piscina para todos. Vote certo, vote na rica, vote 1 milhão. Voltamos a apresentar o Cultura Livre aqui morrendo de felicidade, com o coração cheio de amor, porque a gente está aqui hoje com o André de Luca, ele que é uma pessoa que eu amo, que eu torço muito e que eu tô vendo já brilhar e encher assim, a gente de orgulho. O Cuiabano tem muito orgulho do André, porque ele está hoje alçando os vários voos e fazendo a nossa história, levando o Cuiabá para os 4 cantos do mundo. E a gente está muito feliz, André, de ter você aqui, de receber você no Cultura Livre. Gratidão por aceitar esse convite, estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço muito, é um prazer estar aqui. Eu vi assim, Elô crescendo e é uma alegria ele ver fazendo sucesso na TV também. Obrigado, viu? É uma alegria estar aqui com você. Ah, gratidão. André, vamos falar de Almê, né? Porque, gente, 22 anos de uma personagem que a gente viu, olha o início dela, sim, muito maravilhosa desde sempre, e que assim, só vem crescendo, né? Ela torna cada vez mais rica, mais linda, mais cheia de plástica. Almê com 22 anos, com carinha de 40. Almê nasce em 2000 para ficar um final de semana. Era para ficar um final de semana. Aí foi sucesso, 2 finais de semana e ela tá aí há 22 anos. Eu tenho muito orgulho, gosto, é meu carro-chefe. A Almerinda é quem paga minhas contas. E eu tenho muito orgulho de fazer essa personagem. Você vai pro Rio com ela, viaja, vai para tudo quanto é lugar, né, André? É um personagem que as pessoas gostam, porque ela tem um quê de cuiabanês, né? Sim. Mas ela, em qualquer lugar que ela vai, as pessoas se identificam com ela, né? Com as suas situações, com as histórias. É incrível porque ela é uma personagem do mundo, né? Foi criada aqui no meu quintal, mas ela funciona em vários lugares. Então foi a Almerinda que me levou pro Rio de Janeiro, eu morei 10 anos lá. Depois fui para São Paulo, depois 3 anos na Europa, morei em Portugal. Tudo graças ao Almerinda, né? Nossa. É meu carro-chefe. Foi um grande insight. Eu criei a Almerinda para falar do arcanjo na época. E aí o arcanjo era, né, um comendador e todo mundo tinha medo do arcanjo. E aí eu criei uma mulher para poder falar sobre ele. E aí veio a Almerinda, e ela é bem polêmica, né? Ela já teve várias facetas, e assim, tudo com o que vem acontecendo, porque também a dramaturgia é sua, a concepção do personagem, toda a direção, o figurino, tudo foi você que pensou, né, André? Não teve muita ajuda, a gente sabe que é aquele ator raiz, né, que a gente tem que se virar, sim, tem que fazer tudo. Exatamente. Eu sempre fui o principal patrocinador de Almerinda, porque por ela falar de política, eu nunca consegui ter acesso às verbas, né? Por exemplo, atacam muito as minhas mídias e falam: o que foi? Acabou a mamata, não tem mais Lei Rouanet. Eu nunca fui contemplado com um projeto da Lei Rouanet. Eu tive 2 projetos aprovados pela Lei Rouanet e nunca consegui captar R$1. Eu nunca ganhei R$1 da Lei Rouanet. Então, assim, se eu gravo, por exemplo, HBO, eles me pagam um cachê de 20 mil, eu pego esse dinheiro e invisto nos meus personagens, invisto nos meus espetáculos. Eu sempre fui meu principal patrocinador e é por isso que eu estou dando entrevista hoje para você. Que se eu fosse depender de incentivo público e privado, eu não estaria aqui hoje. Com certeza. E também não estaria em tantos lugares onde você foi com a cara e a coragem, bater na porta, levou muita porta na cara, mas sim, muita porta aberta também. Sim. E isso faz a diferença, é isso que você me inspira muito, André. Porque a gente sabe quanto fazer arte é difícil. Fazer arte no Mato Grosso, então, sim, a gente está numa cidade do agro, né, que não ligam muito para cultura, educação, e a gente está ali sempre resistindo e fazendo.
Então, assim, como é que é pra você, sabe, levar tantas portas na cara, ir atrás, mesmo assim não desistir? Porque isso é a superação pra gente, sabe? Assim, não deveria ser assim, mas infelizmente é, né? Elô, você é uma sortuda, uma privilegiada, o seu marido é o seu produtor, olha que coisa gostosa. Gente, ela tem um produtor dentro de casa. Eu chegou um ponto da minha carreira que eu entendi que ou eu colocaria a mão na massa e fizesse produção, porque é uma delícia você ter um produtor que cuida da tua agenda, que cuida dos compromissos, e você está ali só como artista, como criação, tua cabeça fica livre para fazer isso. Eu nunca tive isso. Então chegou um momento da minha carreira que eu entendi que ou eu colocava a mão na massa, eu detesto levar não. E o produtor leva muito não, eles falam que tem uma proporção de 10 não para um sim. Então eu tive que encarar isso. Isso fez toda a diferença na minha carreira. Eu virar meu próprio produtor e ser um ator empreendedor. Hoje em dia o ator, ele tem que ser empreendedor. Não dá mais pra você ficar sentado, esperando te ligarem, te convidarem para um trabalho. Não, você tem que criar suas oportunidades. Senão, você não tem a menor chance no mercado hoje. Ainda mais o mercado hoje, que está bem competitivo, tem muita gente fazendo de tudo. E André, você começa na Companhia Cena 11, e como que você vê esse quê seu para comédia, né? Porque assim, é difícil fazer comédia, o tempo da comédia é muito complicado. Quem acha esse timing da comédia, a gente fala que o mais difícil da comédia é o tempo dela, né? Entender esse feedback do público. Então, como que você se vê como, poxa, porque você já fez muitos personagens, quem viu o André, assim, não imagina, mas ele já fez muito cinema, personagens sério, não é só comédia, né? Não. Eu começo o teatro em 90, no Ânima. Só que o Gilberto Nasser dizia que eu não tinha talento. Ele falava para eu desistir, para eu procurar outra coisa para fazer. Só que desde criança eu sempre tive um dom de interpretar, eu tinha um dom de imitar. Eu imitava vozes no telefone, eu imitava meu pai, minha mãe, isso com 5, 6, 7 anos. Eu imitava os comerciais de TV. E quando eu vi o primeiro espetáculo, que foi do Ânima, lá na Escola Técnica, que depois virou Cefet, FET, eu não sei qual nome tem hoje. Agora IFMT. IFMT. E foi a primeira vez que eu vi um teatro profissional. Num palco profissional, com figurino, com cenário, com uma iluminação, um bom texto, bons atores, um conflito muito bacana, chamava Analfabaster, o nome da peça. E eu fiquei louco, e eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Minha família nunca me apoiou. Depois que a minha família começou a me apoiar, no início não, a minha mãe não aceitava, minha mãe chorou quando eu falei que queria ser ator. Ela falou, ator não, é tudo viado, maconheiro, boca suja. E ela tinha razão, é bem isso mesmo. E aí, quando eu entro pro Cena 11 em 95, eu fui fazer um curso com o Flávio, e já no primeiro curso o Flávio falou, olha, você além de ter talento, você tem disciplina. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair, eu ajudava a limpar, a organizar as cadeiras. Então o Flávio viu em mim, eu era proativo, assim. Sim. E ele me convidou para fazer parte do Cena 11, e foi um orgulho, eu fiquei 5 anos no Cena 11, e foi um momento muito legal da minha carreira. Só que o Flávio fazia umas coisas meio psicodélicas, umas coisas meio nonsense, umas coisas assim, tinha muita coisa muito política, Zé Celso, Martinez Corrêa. muito Zé Celso, vertigem, era aquela loucura toda. Até que uma vez eu substituí uma atriz que fazia uma freira no Bailei na Curva. Eu fazia um dos principais personagens do Bailei na Curva, que é o Pedro, que morre durante a ditadura. Então tinha muito tempo livre e faltou uma atriz que fazia uma freira. E eu fiz. Eu sabia o texto, eu fiz. E foi um sucesso. As pessoas riram, a cena funcionou. E aí o Flávio deu o papel para mim, eu comecei a fazer o Pedro e a freira. E era um dos pontos altos do espetáculo, quando eu dava aula de educação sexual vestida de mulher. Foi a primeira vez que eu fiz uma mulher em cena. No ano seguinte eu faço o meu primeiro texto solo, quer dizer, não era solo, era com a Beth Rocha, mas era o primeiro texto que eu tive coragem de expor ao público. Chamava Antes Só Que Só Acompanhado. Eu escrevi a luz de velas, porque tinham cortado a minha luz, e aí eu acendi uma vela e escrevi esse texto. E foi um sucesso. Fiz lá na UFMT, lotou, e eu fazia 3 personagens femininos, eu acho. E a galera ria muito, e ali eu percebi que eu tinha esse dom da comédia. E desde então eu nunca mais parei. Desde 2000 eu não parei mais de fazer comédia. E eu já transformei a vida de muita gente. Eu ouço muito isso, assim, tipo, eu tava em depressão, eu fui te ver, me tirou daquele estado de depressão. Durante a pandemia eu recebi uma mensagem de uma moça que tinha perdido a mãe e o irmão na mesma semana. E ela não conseguia sorrir há 3 meses. E assistindo um vídeo meu, ela falou que ela se permitiu a sorrir, sem culpa. E ela me mandou uma mensagem que me emocionou muito, ela falando que o trabalho era importante. Então eu meço meu trabalho não pela quantidade de dinheiro que entra, isso é importante, óbvio. Tem que pagar os boletos, né? Sim, os boletos não param, mas pelo retorno do público. Eu recebo 100 mensagens de pessoas falando que me amam e 2, 3 me detonando, falando que eu sou um erro da natureza. Então essa proporção, em 100 mensagens, 3 me destruindo e 97 falando que me amam, então eu estou no caminho certo, eu estou fazendo bem meu trabalho.
Muito bem. E assim, você é uma figura pública, né, André? Hoje em dia o André não é conhecido só em Cuiabá, Mato Grosso, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, Europa. Então o André é o André de Luca e a gente, assim, é isso, né? Essa presença forte, essa presença que mexe com a gente, sabe? Você vê o André, é uma figura, né? Sim. É uma figura. A gente fica, assim, nesse lugar de admiração e de talento e de contestação e também de aprender muito. Eu assisto seus stories para aprender também, falo, gente, olha isso, que legal, eu aprendo muito com o que você fala, então eu acho que é muito importante. Você não segue o André, já vai lá, segue, porque Verdade. tem story todo dia, tem muita coisa boa, ele tá sempre falando coisas muito positivas, né, André? Eu acho que é isso, sabe, eu vejo você falando das coisas com naturalidade, a gente tá num momento agora que a comunicação mudou. Sim. E você tá se comunicando com o mundo, né, pelo Sim. Instagram, e é isso que você fala, então tem todo esse feedback mesmo, essa comunicação sua, que tá muito bacana, né? Você mostra seus trabalhos, você mostra o dia a dia, Sim. o cachorro da vizinha, Sim, é isso, né? É isso. Assim, eu sempre me questionei por que Deus me colocou justamente em Cuiabá, em Mato Grosso, na capital mais racista do Brasil. Cuiabá é uma cidade que eu amo, é muito calorosa, é calorenta, porém é muito racista. Se você pegar proporcional os boletins de ocorrência, a gente está no lugar mais racista do Brasil. É o lugar mais homofóbico do Brasil, é o lugar mais transfóbico, é a capital que mais mata transexuais no mundo. E exatamente a nossa cidade, proporcionalmente falando. E eu sempre me questionei por que eu nasci um cara negro, bissexual, artista, num lugar como Cuiabá. E aí rapidamente eu entendi que eu tenho uma função aqui. E que eu tenho, além de trazer alegria, porque eu sempre me perguntei, qual é a minha função no mundo? Por que eu nasci nesse momento? Né? Qual é o meu dom? Qual é o meu objetivo aqui, a minha missão de vida, o meu dharma? Então eu vim exatamente para trazer alegria, para evoluir, para aprender e para ajudar quem estiver pronto para evoluir ao meu lado, evoluir também. Sim. Então eu acho que a minha figura inspira muita gente e causa ódio em muita gente, né? Eu causo, ou a pessoa gosta de mim ou ela me odeia. Jesus, né, também, não dá pra mudar, né? Exatamente. Falando em Jesus, eu estou sendo muito atacado porque eu já fui pastor evangélico, eu tenho uma visão completamente diferente da Bíblia. Eu sei ler, né? E eu sou formado em Direito. E as pessoas não aceitam, porque a maioria dos fundamentalistas, eles acham que Jesus é uma propriedade privada, que só eles sabem ler, só eles sabem interpretar o que está escrito ali. E eu tenho uma visão completamente diferente da Bíblia. E aí entram pastores nas minhas mídias e me amaldiçoam, me chamam de merda, coisa do gênero. Eu falo, nossa, você está muito cheio do Espírito Santo, né? Olha o teu palavreado. Olha o jeito que você chega no meu espaço, na minha casa. Porque Facebook, Instagram é a casa da gente virtual. A nossa página é o nosso espaço. E o meu é tudo aberto, eu não fecho o meu Instagram, é tudo aberto. Qualquer um pode chegar e entrar na minha casa, mas tem que ter respeito. Ninguém chega na casa do outro xingando, falando, isso não pode estar aqui, isso aqui... Não, é minha casa, as coisas estão dispostas do jeito que eu quero. Sim. E André, e fora isso, teve um projeto lindo que foi o projeto Em Casa, que quantos anos ficou Em Casa? Que você também trouxe crianças, trans, negros, muita gente passou pelo Em Casa, vários espetáculos foram montados, então assim, foi muito potente e fervilhou Cuiabá. Cuiabá teve um momento muito legal e que deu visibilidade, as pessoas foram vistas, né? Tipo, tiveram representatividade, se sentiram representadas. Muitas trans no teatro, muitas meninas do zero fazendo espetáculo. Então conta pra gente um pouquinho do Em Casa. O Em Casa foi o seguinte, eu morava numa casa do fundo e tinha uma produtora de cinema na frente, que era a Bocaiúva Filmes. E eu tinha 250 plantas, foi uma época assim que eu tava dedo verde, eu tava plantando muito. E aí um dia o Mário Zugair chegou em mim e disse o seguinte, olha, eu vou ter que devolver a casa, você vai ter que mudar. E a minha preocupação eram as minhas plantas. Eu falei, o que eu vou fazer com 220 plantas diferentes? Eu falei, eu não posso mudar daqui. E aí eu entrei em contato com a dona da casa e falei, olha, eu vou alugar as 2 casas, mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Alguns meses depois, eu molhando as plantas, eu falei, por que eu não faço a minha escola de teatro nessa casa antiga? Eu sempre quis ter uma escola, mas eu queria ter num lugar bem estruturado, com palco italiano. Falei, não, o que eu tenho hoje vai ser aqui que eu vou começar. Cabiam 10 alunos, eu apresentava os espetáculos dentro do espaço, alguns espetáculos romperam, foram para o Cine Teatro, foram para o Zumira. E foram mais de 30 montagens em 5 anos lá. Nossa. Passaram centenas de alunos, foram 5 curtas-metragens feitos, que a gente produzia teatro e cinema. Muita gente, eu lancei muita gente. E eu comecei a dar oportunidade para crianças negras da periferia, eu dava bolsas. Eu lancei 2 alunos negros, assim, pro Brasil todo. Um deles é o Rian Carlo.
né, que o pai tinha condições, o pai do Rian ele pagava, foi ele que me fez abrir cursos infantis. Eu não queria trabalhar a princípio com criança, porque eu acho muita responsabilidade. Porém, eu fiquei apaixonado pelas crianças. E quando eu vi o Rian, que eu descobri, o Rian foi para acompanhar o irmão. Ele não ia fazer aula comigo, ele ia ficar sentado. E no primeiro dia eu falei, ninguém fica sentado na minha escola não, vamos trabalhar. Já coloquei ele para fazer cena. E quando acabou a primeira aula, eu chamei o pai dele e falei, você tem razão, você tem um filho talentoso, mas não é o mais novo, é o mais velho. Manda o mais novo pro futebol e manda o mais velho para cá. E o pai dele, não, é impossível. 6 meses depois ele larga tudo e vai para São Paulo. Porque o menino apresentava lá e ele viu que o menino era talentoso. Acho que 6 meses depois que ele mudou para São Paulo, o menino estava com um contrato na Globo, que é o infantil da Globo. E ele tá numa série aí já há uns 3 anos. Nossa. Que é ele é protagonista de uma série da Globo. E começou comigo, eu que descobri. Meu Deus. E outra foi a Isa Pardal, que é uma menina negra também. Começou a fazer séries no Rio, filmes. Sim, sim. E é linda. Eu conheci a Isa, ela tinha acho que 4, 5 anos. Era uma coisinha assim, parecia um bichinho do mato, não falava. Toda tímida. Sim. E falando em trabalhos, a gente tem o Bendito, né, que é autobiográfico, Sim. que foi um trabalho muito forte, muito potente. No momento que você precisava falar sobre isso, né, André? Sim. Eu estou escrevendo um livro agora, que é o Fênix. Mas o Bendito tinha muito disso, né, da minha autobiografia. E eu precisava. O Bendito era uma experimentação teatral, mas onde eu conversava. Era uma mistura de culto, com depoimento, com... Era isso, era um trabalho muito simples, mas que tocou muita gente e várias igrejas me convidaram. Então, pra você imaginar, igrejas diferentes me convidando para apresentar no altar. Inclusive, numa dessas eu falei um palavrão, eu ia apresentar, quando eu peguei o microfone, deu curto-circuito, eu levei um choque, a igreja lotada, eu gritei um... Então, assim, eu já passei por muita coisa que o teatro me proporcionou. Nossa. E a gente tem o de Goreste, que foi uma homenagem pro Lil Arruda, que a gente não pode... Teve Henrique Maluf, uma galera toda com você, né? Conta pra gente um pouquinho, porque você tem muito do Lil. O Lil foi uma referência muito grande pros seus trabalhos, né, André? Sim. Eu nunca tinha visto o Lil pessoalmente. Eu via o Lil pela TV, e a minha mãe assistia os trabalhos do Lil. E ela falava, você não vai ver Lil. Ela era apaixonada pelo trabalho do Lil, mas ela achava pornográfico. Então ela falava, ele é muito boca suja, mas ela não perdia as coisas do Lil. E aí o Lil morre. Eu vou pro Rio, o Lil morre. Então eu nunca vi o Lil pessoalmente. Quando a Copa do Mundo teve a Copa aqui, a FIFA me chamou pro FIFA Fan Fest, que artistas locais apresentavam no intervalo dos jogos. Então eu vim fazer, acho que 4 eventos, 4 jogos pra Copa. E aí o Carlos Jerônimo estava produzindo um espetáculo sobre o Lil e ele não estava conseguindo montar o espetáculo. Acho que eram 15 anos da morte do Lil. E ele chegou em mim e falou, olha, eu tô com essa peça, eu tenho um valor aqui e se eu não conseguir montar, eu vou ter que devolver o dinheiro. E eu queria que você fizesse um dos personagens do Lil. Aí eu falei, olha, eu aceito, mas vou colocar 2 condições para aceitar. Primeiro, o Lil não fazia os 4 personagens, então se você quiser a minha presença, eu quero fazer os 4 personagens. Segundo, eu não gosto do nome do espetáculo. O espetáculo chamava Lil Arruda e o Linguajar Cuiabano. Eu falei, parece projeto escola. Falei, então a gente vai mudar para Foi um Lil que passou em nossas vidas. E aí ele aceitou, aí eu cuidei da dramaturgia, da pesquisa. E quando eu fiz a pesquisa do Lil, eu fui, acho que é a FPL, que é um lugar que grava tudo que passa na TV. Não sei se você conhece, é uma produtora daqui. E aí eu fui lá e comecei a escolher tudo que eu queria do Lil, todas as entrevistas. E aí quando o cara calculou, dava 60 mil. Acho que a gente tinha 20 mil para fazer o projeto. E aí ele falou, olha, é esse valor, 60. E aí Flávio Ferreira conversou, Flávio é amigo de todo mundo. Aí o Zé conversou lá e ele deu 3 DVDs pra mim, de presente, assim, de patrocínio. Com material do Lil, coisa rara. E quando eu assisti aquilo, eu fiquei apaixonado pelo Lil. Fiquei apaixonado. E eu entendi ali que eu não ia imitar o Lil. Que eu ia me inspirar no trabalho do Lil e criar personagens completamente diferentes. Porque a gente vive um outro momento. Fisicamente éramos muito diferentes. Somos diferentes. Então eu criei a minha comadrinhara, a minha Ramona, o meu Gladstone, o meu Juca. E a Ramona eu evito até fazer, porque lembra um pouco a Almerinda. Então eu evito fazer a Ramona. Minha Ramona quase não aparece. Ramona é gente, mas quem... E quando de Gorete tem que voltar, hein? Precisa. Tem, porque eu estrei como Foi um Lil que passou em nossas vidas, aí um ano depois eu faço uma nova montagem com Cuiabá de Goreste. Sim. Com músicos incríveis. E quando a família do Lil foi assistir, eles disseram que nunca, agora acho que já tem 20 anos da morte do Lil, que nunca ninguém tinha chegado próximo ao Lil. Não. E quando eles me viam, porque falavam que tinha uma maldição, né? Ninguém conseguia fazer Lil Arruda, tinha uma maldição. E quando eles me viram em cena, eles falavam que eles viam o Lil em cena. Eu acho que a maior semelhança que eu tenho com o Lil é a questão de falar de política. O Lil tinha coragem de falar de política. E
uma vez olhando para um quadro do João Sebastião e quadro do Adir Sodré, eu percebi que eu não precisava olhar para a assinatura do quadro para eu saber que era deles o quadro. E eu falei, eu preciso ter uma assinatura no meu trabalho. E a minha assinatura foi falar de política e falar de assuntos espinhosos, que ninguém quer tratar, eu falo. Sim, exatamente. E aí você vem para o cinema com a direção do roteiro curta 2181. É o trabalho mais recente, André? Não, eu vou estrear Tem agora... duas, Serra do Roncador, né? Não? Tem. O documentário da Serra já estreou, só que ali eu participo, eu sou o fio condutor do documentário, né? Porque eu acampei 30 vezes na Serra. Mas esse curta, 2181, foi pro Festival da França, de curtas-metragens. Curtas de 1 minuto, só que tinha que ser em inglês. E aí, don't speak English. E aí, na hora, a gente tinha um prazo super apertado, tinha que gravar tudo num dia para fazer a inscrição. E eu falei, já sei, eu tive um insight, falei, eu vou fazer sem fala, vou fazer um filme de 1 minuto só com ação. E aí eu tenho muitos contatos, já liguei pro Flávio, já consegui figurino, já liguei pra Jane, já liguei pros atores, Ronaldo, o pessoal do Cena 11. Eu gastei R$200, que foi com gasolina e comida, e fiz um curta incrível, que eu me orgulho muito de ter feito isso pro celular. Né? Foi enchapado, fiz pro celular. E bombou, é um filme que eu me orgulho muito. E aí, como que tá você para ir pro cinema? A gente vê que o audiovisual tá crescendo muito. Sim. E você sempre flertou, né? Cinema, teatro, teatro, cinema. Já fez vários trabalhos também no cinema como ator, já atuou muito no cinema também. Então, você tem esse quê com o cinema, né, André? Sim, eu tenho uma paixão pelo cinema, porque o teatro, gente, é efêmero. Ele acontece naquele momento e acabou. Você pode colocar várias câmeras e filmar, mas se você não filmar como se fosse um filme mesmo, cinema, não vai funcionar, porque o teatro ele tem a magia do ao vivo, há uma energia que acontece ali. E quando você assiste aquilo filmado, como um registro, não funciona. Não é a mesma coisa. Mas o cinema é para sempre. O cinema, ele eterniza. Então eu quero ficar, eu quero que minhas obras fiquem. E o cinema é o melhor caminho para isso. Muito. Teve Proibido para Menores, não, muitos trabalhos, né? O Proibido eu tive a honra, né, de fazer com você uma temporada, foi incrível, com o Eloá, o uma galera, gente boa, e que bom, né, André, assim, que a gente vê. E agora você está em São Paulo, no Vertigem, que foi um dos grupos que mais você escutava Flávio falando e sempre achava muito distante, né? Sim. E aí chegar, fazer um teste, ser aprovado para o Vertigem e estar lá trabalhando, como que tá isso? Exatamente. O Vertigem sempre foi nossa inspiração. A minha escola, sem saber, é o mesmo formato de trabalho do Vertigem, porque eu já vinha trabalhando esse formato desde o Cena 11. Então, em 95, Vertigem, eu começo o teatro em 90, o Vertigem começa em 91. Em 95, eu ouço falar do Vertigem, o Flávio Ferreira ia para São Paulo, sabe, se bebecia naquele material do Vertigem, ele assistiu toda a trilogia do Vertigem, que lança o Vertigem, que foi uma polêmica. Aí ele vem a Cuiabá e ele fala no Cena 11 sobre o Vertigem, e quem tinha dinheiro ia a São Paulo assistir, e eu era muito pobre. E eu falava, um dia eu vou assistir uma peça do Vertigem. Sempre que eu tive condições de ir a São Paulo, o Vertigem não estava em cartaz, eu nunca vi o Vertigem, só por vídeo. E agora, morando em São Paulo, a Lili, que você conhece, que é uma maravilhosa. A Lili me liga e fala, olha, estou te indicando para um trabalho, mas eu não sabia que era o Vertigem. Aí eu passo por uma conversa, no dia seguinte eles analisam meus materiais e aí me chamam para um teste. E no mesmo dia que eu faço o teste, eu entro pro Vertigem e eu quase fartei de tanta alegria, porque o Vertigem é uma referência. Sim. Eu tenho o áudio do Flávio, quando eu falei, Zé, eu entrei pro Vertigem, eles me chamaram. Ele começa a chorar, porque eu falo, é um dos melhores grupos do Brasil. E aí o Zé, chorando, fala assim, não, André, eles são dos melhores do mundo. Você tá num dos melhores grupos do mundo. É isso. Parabéns, André. André, é uma honra te receber aqui no Cultura Já Livre. acabou? Já acabou. É muito rápido. Gustavo, aumenta o tempo. Produção, aumenta o tempo. André, muito orgulho de você. Igual eu falei, muito orgulho de você estar lá e cada vez mais longe. E a gente, daqui a pouco, com certeza eu vou querer ir lá te assistir no Vertigem. Por favor. Faço questão de estar lá na favor. plateia, te aplaudindo de pé, como sempre. Então, parabéns. Muito obrigado pelo carinho, pela generosidade de sempre. Eu nunca vou esquecer de quando eu era uma menina que você olhou nos meus olhos e falou, você tem talento. Sim. São pessoas igual você que fazem a diferença na vida dos outros. Então, assim, eu
conheço vários Andrés e essa faceta desse André querido, esse André generoso, amoroso, é o que eu guardo no meu coração, sabe? Esse André que torce pelas pessoas, que vibra pela felicidade dos outros. Sim. Amiga, eu tenho um olhar diferenciado quando eu olho para uma pessoa, um artista, e eu vejo a luz, assim. Tem pessoas que eu olho no ambiente, eu chego e falo, você é artista, mas que a pessoa tem uma luz diferente. E você sempre teve esse brilho diferente. Ela era uma menina, eu bati o olho, eu falei, essa é a atriz, nada, essa tem o dom, essa tem o talento. Ah, gratidão. Gente, muito obrigada. Sigam o André de Luca, acompanhem os trabalhos dele. Vamos para São Paulo para assistir esse ator maravilhoso. E é isso, gratidão, gente. Acompanhem o Cultura Livre também no YouTube. Até mais. Até mais, obrigado, gente. Ó, @ ator André de Luca, né? Arromba o ator André de Luca, não. Ator André de Luca. Até mais.